Fala, internet! Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, cara, é trazer coisas diferentes aqui no canal. O vídeo, eu acho, dependendo da sequência que eu soltei, anterior desse daqui, é o Galaxy Buds 2. Uma experiência realmente muito interessante que eu tive com ele. Tô meio tentado em pegar o Buds 2 Pro, mas o que esse aqui tá me entregando, cara, a experiência é excelente. Tô também pensando em trazer um vídeo análise, trouxe só um hands-on e algumas coisas referente a ele. Dá uma olhadinha aqui no canal que tem ele, não sei se vou deixar o card aqui, se vou deixar na descrição, mas dá uma olhadinha aqui que é muito interessante esse fone de ouvido. E para seguir na série dessa questão de fone de ouvido, tô trazendo outro carinha aqui também, que é muito interessante, você não faz ideia da marca. Para você que já conhece essa marca, conhece os periféricos que ela tem, questão de dock station, de cabo de carregador para smartphone, se liga nisso aqui que eu vou trazer hoje, pessoal. Esse daqui é o conteúdo do vídeo de hoje. Nessa parte aqui eu já não gostei muito da experiência. Interessante isso aqui. A experiência para tirar da caixa eu não curti muito não. Mas olha só que interessante. Esse daqui é o Baseus Bowie WM2. Já está na sua segunda versão. Eu tive uma experiência rápida com o primeiro modelo desse daqui. O estojo é bem parecido com esse, só que era uma pouca coisa maior. E esse daqui é interessante que você vê, ó, ele é transparente aqui na parte de cima. Dá um ar bem diferente para a maioria dos fones de ouvido. Aqui embaixo você tem, na parte de trás dele, você já tem o USB tipo C, coisa que o Buds Essential da Edme ainda vem com mínimo USB com outros fones de ouvido. E esse que é o interessante, cara. Eles são equivalentes no preço, e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse, de outros fones de ouvido também, caso você tenha interesse diretamente lá da Amazon. Você consegue parcelar tranquilo e chega em questão, dependendo do estado que você tiver, no dia seguinte. Se liga aqui embaixo que eu vou estar deixando tudo aqui embaixo na descrição. Aqui embaixo mostra de fato o modelo dele, que é o modelo número Baseus Bowie WM02. Como eu disse, já tive experiência com o primeiro, gostei, questão de grave, realmente me surpreendeu pelo valor dele, a qualidade de áudio que ele tem, não é nada como um da Apple ou, por exemplo, como até mesmo da Samsung, mas tem uma qualidade muito boa de som, porque quando eu tive a experiência com o primeiro, e é isso que eu quero ver com esse segundo aqui, quando eu coloquei no vídeo, foi, pô, Baseus, gosto dos cabos que ele tem, dos dock station que eles têm, mas fone de ouvido, será, cara? Eu fiquei meio de segundo para poder pegar ele. Aí na hora que eu coloquei o ouvido e coloquei o som, a experiência foi outra coisa. Cara, que bichinho bonitinho, e olha, cabe na palma da mão. Tudo bem que para caber na palma da minha mão, olha o tamanho da raquete de basquete que eu tenho. É realmente, até mesmo acho que aquele console agora da Steam, que é o Steam Deck, se duvidar, até se colocar as minhas duas mãos assim, deve caber ele. E como eu tô com vontade de pegar esse console. Mas daqui é papo para um outro vídeo. Aqui embaixo ele tem apenas uma furação onde você tem o LED de indicação, qual o nível de bateria desse carregador aqui e uma ranhura para você poder abrir a tampa. Além desse Bowie WM2, também tem o M1 que eu falei e mais o M5, como outros modelos também que eu nem tinha conhecimento, cara. E eu tô pensando seriamente em trazer. Coloque embaixo no campo de comentários o que você tá achando, o que você acha de repente trazer algum desses outros fones de ouvido interessante. Tem uma outra empresa também que, cara, já esqueci o nome, que também tem uns fones de ouvido barato
e que tem uma qualidade boa. Estou pensando em trazer aqui. Coloca quais os modelos aí que você está querendo que traga no canal, que eu estou pensando seriamente em trazer aqui. Como qualquer outro fone de ouvido, você consegue sincronizar tanto com iOS como Android. Porém, para variar, a gente vai dar aquela priorizada mesmo para o Android. Vamos remover aqui. Olha só como que é a pegada desse fone, como que é interessante. Se liga nisso aqui, ó. Aqui você tem até emborrachado, ele é todo de plástico, mas é emborrachado tanto dos dois lados, que é para você ter uma pegada nele, ó. Olha só, para você ter mais firmeza. Por mais que ele é um plástico fosco, mas para ajudar na pegada, eles colocaram isso aqui. Ele também tem tamanhos diferentes da borrachinha. E aqui atrás tem só um plástico, como diferente da Samsung, que você vê que na Samsung ele já tem uma inteligência dentro da case dedicada justamente para isso, para quando você abrir a tampa, acredito que não sei se é a primeira vez ou depois de um tempo ele termina hibernando, para você não ter esse tipo de problemas. De repente você está carregando o tempo todo e de repente até viciar a bateria. Olha só que interessante, quando você coloca os fones na case, eles acendem por alguns segundos esses LEDs aqui em formato circular. Achei bastante interessante isso daqui, cara. Pô, realmente Baseus me surpreendeu. Tem algo parecido já na primeira versão, mas eles manteram aqui na segunda e deram uma refinada. Meu, muito bonitinho. E eu tô gostando muito da questão do tamanho desses fones de ouvido. Vamos ver qual que é a qualidade, se mudou alguma coisa nisso aqui. A música é aquela de padrão básica do que a gente sempre ouve. Olha só, o cancelamento de ruído passivo, que é no caso físico, realmente funciona bastante aqui. Um guia rápido aqui mostrando como que você faz para usar. Abre a tampa, tira os fones de ouvido. E diferente do que eu fiz, aqui ele indica um aplicativo que eu também quero baixar, que esse é um diferencial que eu achei interessante aqui nesse fone de ouvido da Baseus ou Bezos, enfim, como você preferir chamar. Você tem um aplicativo, cara, já num fone de ouvido, um True Wireless de entrada. Essa interface do fone de ouvido, aqui a gente tem algumas opções, como por exemplo, essa do meio aqui mostra a localização exata onde você está, ou no caso onde o fone está, desde que ele esteja próximo você vai conseguir saber informações sobre ele. Aqui algumas configurações, você vê a questão do nome dele aqui, ó, Baseus WM2, você consegue alterar o nome do fone de ouvido, e aqui são outras opções. Clicando aqui no fone de ouvido, você vê que tem aqui, ó, para você saber, está conectado tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Aqui já na questão de settings você consegue fazer algumas alterações. O clique duplo, você vê, ó, dá para a gente alterar isso no left do Airphone. Tanto play quanto vai dar play pause. Não é mais somente você simplesmente tocar uma vez e tocar a música, mas no caso você tem que tocar duas vezes para pausar a música. Isso é legal, porque às vezes você só está colocando aqui assim no ouvido e você passou a mão e ele já vai terminar pausando aquilo que você está fazendo, até mesmo uma ligação. E aqui embaixo você consegue alterar também essa questão, tem essas alterações que você consegue fazer, que é aqui no caso, se você segurar qualquer um dos dois lados, no caso, se você segurar ele por um tempo do lado esquerdo, ele vai para a música anterior ou voltar para o começo. Se segurar do lado direito, ele já vai para a próxima. Meu, uma sacada muito bacana disso aqui. E no caso, também você pode ter o Three Sticks, que é o bineural, no caso que já está ativado. Isso sim é a experiência de um fone de ouvido de entrada. Você ter acesso via software à atualização, que de repente vai que o fone de ouvido apresenta algum problema, tem algum defeito, você consegue já via software resolver essa questão, e você vê que isso não vai impedir de a pessoa comprar um modelo superior ou de outros modelos próprios da própria Bauer, que você viu que tem uma série, quer ver? Ó? Se liga nisso aqui, ó, a quantidade de fones de ouvido que ela tem. E muito provavelmente a maioria desses fones aqui, dizendo assim, sem saber, mas acredito que a maioria desses fones aqui, ó, olha quantos que eles têm. Muito provavelmente todos eles têm acesso ao aplicativo. Deve ter a mesma experiência? Sim. Mas o interessante é que pelo menos nisso daqui, cara, você tem um serviço. Você tem acesso a um serviço diferenciado. Por exemplo, ó, vamos clicar aqui de volta no nosso fone. Tá aqui, ó. Interface limpa. Mas muito interessante, você vê, ó, já logo de cara. Aqui você tem acesso para mostrar a interface do que você pode fazer com o fone de ouvido. Aqui nas configurações do aplicativo, você consegue alterar, mostrando o nome do modelo. Você consegue, no caso aqui, inclusive, alterar o nome dele. Aqui, olha só isso, você tem inclusive um upgrade, que eu vou até dar um start aqui nele. Você consegue fazer a atualização do sistema operacional do seu fone de ouvido, como eu falei. De repente você está ali com o seu fone e ele tem algum problema, tem algum defeito de software. Não precisa eles lançarem um outro modelo, Ball M2, entrada, mediano, plus, high-end,
overpower, não. Com uma atualização de software você consegue resolver isso, e isso também não vai impedir da pessoa adquirir outros produtos dessa empresa, porque esse que é o diferencial. Quando o equipamento ele é bom, nada impede que a pessoa adquira outros modelos também. Continuando já com os fones atualizados, você vê que a gente também tem aqui Restore Default Settings, caso a gente faça alguma alteração, principalmente na questão de grave, de equalizador no caso. Vem aqui o Help and Freedom, descrição do produto, a gente vai ver a ficha técnica no caso dele. Essas são as informações básicas referente a ele, é uma questão mais técnica, mas aqui é onde a gente interessa. Você vê que tem o EQ Mode, a gente pode, já tem no caso aqui o básico, e mais alguns outros modos aqui que você consegue ouvir. Olha só, questão do rock, original, esse aqui já é o adaptado pela Baseus, você pode colocar mais grave. Cara, como isso daqui faz falta num fone de ouvido. Eu sei que vai ficar repetitivo, porque realmente eu gosto dos fones de ouvido da Xiaomi, mas sinceramente, tendo uma experiência com esse daqui e o preço que esse fone aqui tem, cara, sinceramente eu nunca mais volto pra Xiaomi. E sinceramente, olha o tamanho disso daqui, ó. Olha o tamanho disso aqui. E o encaixe dele, ó, cara, é perfeito. Claro que nem tudo nesse fone de ouvido é perfeito. Infelizmente você não tem o infravermelho, pelo menos nesse modelo aqui, que você consegue, quando você encosta, quando ele tem contato com algo, ele habilita o som. Vamos supor, você está ouvindo a sua música, você tirou o fone de ouvido e ele pausar. Esse serviço, esse fone aqui não vai ter, porque ele não tem esse sensor de presença. Sem contar que você também pode customizar criando os seus próprios aqui, ó. Coloca o nome dele lá e você vai equalizando aqui, fazendo da forma que você achar necessário, da forma, principalmente para os fonólogos, cara que manja de som, consegue fazer uma equalização bacana, que também deixar a sua própria assinatura. E aqui tem a questão do gesto, como eu já falei, né? Você consegue dar o play pause, interessante nesse aplicativo aqui, nos fones de ouvido, no caso da Baseus, praticamente todos devem ter o mesmo serviço. Estou pensando em pegar algum outro com uma qualidade um pouco melhor, porque aí quem sabe qual vai ser o próximo modelo que eu vou estar abandonando também. Mas aqui você consegue dar o play pause. Se você simplesmente só dar um toque, ele não vai fazer nada. Agora, se você tocar duas vezes, ele vai pausar a música. Inclusive, ele já fez até um som aqui. E ele virou a música, ó. Vou segurar aqui. Ele vai para a música anterior. Se você segurar do outro lado, ele já vai para a próxima música. Agora, se você dá 3 toques, aí ele entra no modo que é o Binaural Active Voice Assistant. E você também tem essa opção aqui do Low Latency Mode, que isso daqui serve mais para jogos, quando você está jogando, principalmente um jogo de tiro. Você dá um toque, aí você teve ação no game, só que ele demora uns milésimos de segundo até chegar no fone de ouvido, então tem esse delay e termina atrapalhando um pouco. Resolver não vai, mas o fato de ter no fone de ouvido de entrada como esse daqui, e você ter esses recursos via software, isso é muito bacana. Por quê? Porque você consegue ali estar administrando a bateria, porque quando você usa esse recurso, você termina usando muito mais da bateria do fone. Sem contar que você também pode estar fazendo essa ação tanto para o assistente de voz, como também para a baixa latência, apertando 3 vezes. Como também você pode estar ativando isso diretamente aqui na chavinha. Aí já é de forma manual. Agora, na parte prática, na parte de música, o que esse fone de ouvido entrega? Se liga aí. Eu vou falar para vocês, sinceramente, pela base de preço, vou ser sincero, espero não estar passando uma coisa meio emocionada, mas esse fone de ouvido aqui, tem um outro modelo que também estou querendo testar, mas esse modelo aqui, pelo menos da Baseus, entre vários outros que eles têm, cara, esse é um dos melhores fones de ouvido de entrada que eu já ouvi. O som é bem alto, a acústica passiva funciona muito bem, e, meu, cara, é incrível como a experiência que eu tive foi muito próxima daquela que eu tive quando eu usei pela primeira vez o M1 desse daqui, o WM1. Cara, que
Que pegada de som que tem isso aqui. Vou falar para vocês que, principalmente para a questão de jogar, eu vou trazer depois um vídeo análise mais completo, vendo como é que ele funciona com jogos de fato, como também com consoles, Nintendo Switch, PlayStation, enfim. Também tem meu PS Vita também. Como é que ele se comporta com os consoles, mas para pelo menos questão de ouvir música, vou testar também para filme. Eu não tenho que reclamar desse fone de ouvido aqui. Se quebrar, esse daqui eu não vou passar para frente, esse daqui eu vou fazer análise e vou deixar aqui em casa. Se quebrar, eu vou vou tentar ter uma experiência com um modelo um pouco superior a esse daqui, porque realmente, eu gostei demais desse fone de ouvido aqui, cara. Eu recomendo. Tô deixando aqui embaixo na descrição o link caso você tenha interesse em adquirir ele, como outros modelos também da Baseus. Também vou deixar aqui da Xiaomi, da Samsung. E aí você vê qual que te interessa mais, se o preço estiver bacana. Além de você estar comprando, você ajuda também o canal. Aqui eu não vou estar pedindo nada, mas pelo menos quando você compra com os links que eu deixo aqui embaixo, a gente gera uma comissão e termina ajudando para continuar trazendo conteúdos aqui para o canal. Então é isso, pessoal. O que você achou até aqui, referente a esse fone? Eu sei que qualidade de áudio não tenho como passar para vocês. Mas, quem já conhece esse canal sabe, cara. Eu só recomendo coisas que realmente eu considero que vale a pena. E isso daqui, cara, cara, eu tô bobo com a qualidade desse fone de ouvido aqui. O Redmi Buds Essential é um fone justo, é um fone honesto, tem um áudio legal. Mas a acústica que esse fone tem, o tamanho que ele tem, e pelo menos a questão de bateria que o fabricante garante ali, 4 horas aproximado, ou vamos dizer, vamos colocar, eu colocando na minha experiência, mas o que ele fala é 5 horas. 5 horas disso daqui, mais 18 horas mais ou menos com a caixinha, ou seja, você colocar o fone, ouvir as 5 horas, coloca aqui na caixinha, carrega de novo, obviamente que até a última carga não vai dar completa, ele garante até 18 horas no total, claro, você pegando de um lado do fone e carregando do outro também. Mas enfim, 5 horas, na minha experiência, vou usar e vou trazer no vídeo análise referente a isso daí, quanto que de fato ele durou comigo. Eu tô postando ali, como eu gosto muito de ouvir, na minha parte mais é podcast, no dia a dia quando estou indo trabalhar eu ligo ali um podcast, um vídeo de tecnologia como Canaltech, do Rocha, entre outros canais também. Então eu termino, meu lance é mais áudio, não termino exigindo muito do fone, eu geralmente só coloco um fone de ouvido, que é para não atrapalhar na questão de trânsito quando estou me locomovendo até o meu trabalho, para não atrapalhar na questão do trânsito, para me ficar ligado no trânsito também. Mas eu vou dizer para vocês, cara, que experiência legal. É bacana quando você não conhece uma coisa e ela te surpreende da forma que me surpreendeu. Baseus Bowie WM2. Segunda versão do fone. Os caras deram realmente uma melhorada aqui. Não chega a ser tanto, mas o que eles mudaram aqui, principalmente no ganho de áudio, cara, é uma coisa incrível. Vou ver depois se eu tirar o modo personalizado da Baseus e colocar no normal, no rock, se muda alguma coisa, e tudo isso vai estar no vídeo análise. Então coloca aí embaixo o que você quer saber referente a esse fone de ouvido. Até aqui, o que você achou. Se você tiver interesse, mais uma vez estou deixando o link aqui embaixo, pessoal. Enfim, se inscreve aqui no nosso canal, deixa um comentário e também o like para estar ajudando. A gente se encontra na próxima. Puta, que experiência legal, cara. Até lá.